Olá pessoal, aqui é a Didi e hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu faço as sombras, os sombreados nas bordas dos meus papéis. Todas essas técnicas que eu vou mostrar para vocês podem ser aplicadas à madeira também, mas eu uso mais no papel porque é esse tipo de material que eu tenho usado mais ultimamente. Existem várias alternativas. Uma delas é essa ferramenta aqui que foi desenvolvida pela Ranger e pelo Tim Holtz. Ele é muito legal, embora não seja propriamente uma ferramenta barata. Você pode trocar essa espuminha aqui, ela tem um velcro, e usando uma carimbeira, você consegue fazer os efeitos que desejar no papel. Tente fazer delicadamente para não marcar o seu trabalho. Você pode fazer céu, mar, uma porção de coisa, acabamentos variados com essa ferramenta. Sempre delicadamente, de preferência de fora para dentro, e aí você consegue o quê? Esse efeito sombreado mais forte nas extremidades do papel e mais suave aqui no meio. Então, essa é uma das ferramentas. Além dessa espuminha, existe um outro acessório para ela, que é uma basezinha de feltro. Também pode ser usada para fazer esse efeito. Uma outra opção interessante é essa aqui. É mais barata, muito mais acessível. É um pedacinho de espuma, é uma espuma fina, não é grossa. Essas espumas usadas em tapeçaria. Um retângulo, um quadrado de cerca de 10 centímetros. Você faz uma bonequinha e prende com elástico, uma ligazinha elástica, dessas que a gente usa para dinheiro. Quanto mais arredondadinha ela ficar, melhor o resultado. Ela pode ser usada em tinta acrílica, como pode ser usada também nas carimbeiras. Aqui nós vamos usar uma carimbeira memento. Vamos ver qual é o resultado do uso dessa nossa espuminha com a carimbeira memento. Usando o mesmo recurso, sempre de fora para dentro, nós vamos devagarzinho fazendo o sombreado no nosso papel. Ela também tem um efeito legal. Você tem que procurar usar sempre, qualquer que seja a ferramenta, a mão bem leve, porque senão você vai marcar muito o seu trabalho. Dependendo do que você deseja, você usa mais tinta na carimbeira ou menos tinta. Vejam que aqui a gente conseguiu o mesmo efeito, escuro na borda e sombreado por dentro. Essa é a minha bonequinha. Um outro material legal são essas espuminhas que são adaptadas ao dedo da gente. Essa daqui cabe 2 dedos. Existe uma outra um pouquinho menor, que é essa daqui, que cabe um dedo só. Qual que é a diferença que eu vejo entre essas duas? Numa, você consegue fazer um trabalho em áreas maiores e outras você consegue em áreas menores. Você pode fazer uma coisa mais delicada. Por exemplo, se eu usar essa ferramenta que encaixa os 2 dedos, eu abranjo uma área maior do papel. E eu consigo usar mais rapidamente, fazendo o mesmo efeito esfumaçado. Se eu usar a pequenininha, eu vou ter uma área menor. O efeito é o mesmo, só que a área é menor. Eu gosto de usar essa menor para trabalhos mais delicados, para fazer lugares que tem mais reentrâncias, mas se vocês observarem, o efeito é praticamente o mesmo. Então, são 2 espuminhas que são encaixadas nos dedos da gente, com as quais a gente consegue fazer o sombreado perfeito. Se você não tem acesso a nada disso, existe esse tipo de espuminha que você encontra em vários formatos diferentes. Aqui eu tenho um outro formato, que já vem cortadinho. São esponjinhas feitas para maquiagem. Elas também são ótimas para fazer esse tipo de sombra.
Então, a gente pode usá-las do mesmo jeito, sujando na carimbeira e vindo de fora para dentro, fazendo o mesmo efeito sombreado que vocês viram nas outras. Quanto mais pressão você puser na sua mão, maior vai ser o efeito da sombra. Esse aqui eu fiz apertando mais a mão. Esse aqui que eu vou fazer com a mão mais leve, vocês vão ver que fica mais discreto. Mais leve ainda, mais discreto ainda. Dependendo do efeito desejado, você põe mais ou menos pressão. Você pode usar essa esponjinha várias vezes e o efeito também é legal. Se você não tem essa esponjinha de maquiagem também, você pode usar uma dessas duas aqui. Isso daqui veio junto com um aparelho eletrônico que eu comprei, veio protegendo as laterais desse equipamento. Então, o que você pode fazer? Você corta um pedacinho e vamos lá testar o efeito. É praticamente o mesmo. A mesma coisa você pode fazer com essa esponjinha amarela de cozinha, comum. Você corta em quantos pedacinhos você quiser, é muito fácil de cortar, qualquer tesoura corta isso bem. E vamos lá. Sempre lembrando que a pressão da mão que a gente faz é que determina a quantidade de sombra que a gente obtém no final, tá? Então, aqui tá mais um efeito com uma esponjinha que todo mundo tem acesso com facilidade. Outro jeito que tem para se fazer essa sombra são esses batedorezinhos que são usados para stencil. Eles são legais porque eles têm vários tamanhos. Então, se você tem uma peça bem pequena, a reentrância das pétalas de uma flor, você pode usar esse pequenininho. Se for um trabalho maior, você pode usar o grandão. Eu vou usar o pequenininho aqui para vocês verem como é que fica. Tá aqui o sombreado feito com essa ferramenta que é o batedor. Esse batedor, ele também é interessante quando você quer fazer alguma bolinha. Você quer fazer um trabalho todo de bolinha? Você pode usar o batedor. Você não precisa ter um carimbo de bolinha. Você pode usar o batedor e fazer com ele as bolinhas que você desejar. Todas elas vão sair do mesmo tamanho. Então, é muito útil também para isso, não só para ser usado com stencil, mas para ser usado com a carimbeira. O batedor também se presta muito bem a esse trabalho. Outra coisa legal é o chalk, ou pastel seco, chame como você preferir. Ele vem com essas bolinhas, tem bolinhas de 3 tamanhos diferentes, e esse pincelzinho que você usa para segurar a bolinha. Vou fazer com preto para vocês verem, porque eu tô fazendo todos os outros com preto. Então, o que que você faz? Você suja a sua bolinha e no seu papel você vem e faz a sua sombra. Ela é perfeita para dar efeitos de profundidade, para dar acabamento aos cantos do papel.
É muito bonito o efeito do chalk, eu gosto bastante. Você vai dar a quantidade de sombra que você quiser, dependendo da quantidade do pastel seco que você colocar nessa bonequinha de algodão que vem aqui junto. Para usar esse chalk ou qualquer uma outra carimbeira, você pode usar também um cotonete comum, tá? É só sujar e devagarzinho fazer o seu efeito. Ele não fica tão perfeito quanto os outros, mas também dá para você fazer um acabamento se você não tiver outro material. O que não pode é deixar de fazer o seu trabalho, porque você não tem com o que aplicar a tinta da sua carimbeira ou o seu chalk no seu papel. E aqui tá mais um estilo de sombreado que você pode usar. Tá vendo? Só não faz o trabalho quem não quer. Você pode improvisar, usar materiais alternativos, mas nunca deixe de fazer o seu trabalho, porque o artesanato é tudo de bom. Um beijo bem grande e até a próxima dica que eu vou trazer para vocês em breve. Um beijo, tchau!